combate da fé. Presta atenção nisso. Imagina você vivendo em um tempo onde seguir a Deus não era algo comum. Não era respeitado, não era aceito, era perigoso, era o tipo de decisão que podia custar a sua vida. Agora pensa nisso com calma. Hoje muita gente fala de fé com facilidade, mas naquele tempo, fé não era algo que você dizia, era algo que você provava, porque existia pressão, pressão real, pressão para negar, pressão para se calar, pressão para abandonar tudo. E essa pressão não vinha de qualquer lugar, vinha de governos, vinha de autoridades, vinha de sistemas inteiros contra a verdade. Agora imagina você nesse cenário, sem igreja estruturada, sem liberdade, sem apoio, só você e a sua fé. É nesse contexto que nasce a igreja, e não nasce em conforto, nasce em combate. A Bíblia já deixava isso claro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz: combate o bom combate da fé. Ou seja, não é descanso, não é facilidade, é luta. Agora olha o que acontece. Os primeiros cristãos começam a viver essa fé. E imediatamente a perseguição começa. Eles são rejeitados, são acusados, são perseguidos, mas não param. E quanto mais tentavam parar, mais eles continuavam. Agora entra um homem nessa história. Paulo, antes perseguidor, depois transformado. E a partir daí, a vida dele muda completamente. Ele passa a viver algo que pouca gente hoje suportaria. Perseguição constante, prisão, açoites, rejeição, e mesmo assim ele não para. Agora pensa nisso. O que mantém alguém firme quando tudo está contra? Porque não é emoção, não é ambiente, é convicção. E Paulo tinha isso, tanto que no final da vida, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele não falou que foi fácil, ele falou que permaneceu. E enquanto isso, outros cristãos estavam vivendo situações ainda mais extremas. Eles eram levados para arenas, lugares públicos, onde multidões assistiam, e ali eles eram colocados diante da morte. Alguns eram lançados aos leões, outros eram queimados, outros torturados. Agora para e imagina essa cena, você ali, sem saída, sem defesa e com uma escolha, negar ou permanecer. E muitos permaneciam, mesmo sabendo o que ia acontecer. E isso revela algo muito forte. A fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando tudo está contra. Agora escuta isso. Quanto mais perseguiam, mais a igreja crescia. Quanto mais tentavam calar, mais pessoas surgiam, como se existisse algo sustentando tudo aquilo. E existe, mas antes de entender isso, precisa entender o outro lado, porque a pressão não acabou lá atrás. Ela continua, só que de formas diferentes. Hoje talvez não seja a arena, mas é influência, é distração, é pressão silenciosa. É o mundo tentando te moldar sem você perceber. E a pergunta continua sendo a mesma. Você vai permanecer ou vai ceder? Porque o combate da fé ainda está acontecendo. E ele não é visível como antes, mas é real. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais profunda. Agora continua comigo, porque aquilo que você viu antes não ficou no passado. A perseguição não acabou. Ela só mudou de forma. Antes era visível, hoje é silenciosa. Antes era força, hoje é influência. Antes era ameaça direta, hoje é pressão interna. Mas o objetivo continua o mesmo, te afastar, te esfriar, te fazer ceder. Agora escuta isso com calma. Existe um tipo de pressão que não faz barulho. Ela não vem gritando, ela entra devagar. E quando a pessoa percebe, já mudou, já não busca como antes, já não ora como antes, já não tem a mesma firmeza. E o mais perigoso, ela nem sabe quando isso aconteceu. Agora, presta atenção nisso.
Talvez você pense que aquela perseguição da Bíblia ficou lá atrás, mas não ficou. Hoje, ainda existem pessoas sendo perseguidas por causa da fé. Existem lugares onde falar de Jesus é proibido, onde viver a fé pode trazer consequências sérias. Na Coreia do Norte, por exemplo, seguir a Deus pode levar alguém à prisão, pode levar a trabalho forçado e até à morte. Agora pensa nisso. Enquanto muitos têm liberdade, outros precisam se esconder. Se esconder para orar. Se esconder para ler a palavra. Se esconder para adorar. E mesmo assim, eles continuam, mesmo com risco, mesmo com medo, mesmo com tudo contra, eles permanecem, e isso revela algo muito forte. A fé verdadeira não depende de facilidade, ela permanece mesmo quando custa tudo. Agora escuta isso. Existe uma cena que ajuda a entender isso ainda mais. Existe um filme chamado Peste Negra. Nesse filme, aparece uma situação muito pesada. Cristãos são capturados, levados para um lugar isolado, e ali começa a pressão. Eles são torturados, colocados dentro da água, levados ao limite, e a condição é simples: negue a sua fé e você será poupado. Agora pensa nisso, a dor é real, o medo é real, e mesmo assim a maioria permanece firme, mas um deles não suporta e decide negar, achando que aquilo ia acabar, achando que seria libertado, mas não foi. Mesmo depois de negar, ele não foi poupado, ele foi morto. E isso mostra algo muito sério. Negociar a fé não resolve, porque quando você começa a ceder, sempre vai existir mais pressão, sempre vai existir mais exigência. Agora presta atenção nisso. Essa cena não fala só de dor física. Ela mostra algo que acontece dentro da pessoa. Primeiro vem a pressão, depois vem o medo, depois vem a dúvida, e se a pessoa não estiver firme, ela cede. E isso não acontece só em situações extremas. Acontece no dia a dia. A pessoa não nega com palavras, mas nega com atitudes. Nega quando se afasta, nega quando se adapta, nega quando escolhe o caminho mais fácil. E aos poucos vai se desconectando. Agora escuta isso. O cristão verdadeiro anda na contramão do mundo. Enquanto o mundo diz, se adapta, Deus diz, permanece. Enquanto o mundo diz, negocia, Deus diz, permanece fiel. Enquanto o mundo diz, vive do seu jeito, Deus diz, vive pela verdade. E isso gera conflito. Sempre gerou. Jesus já tinha falado isso. João capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Agora escuta isso. A fé verdadeira vai ser testada. Não é se vai, é quando vai. E quando esse momento chegar, não vai ser emoção que decide, vai ser o que está dentro de você. Agora pensa nisso. Se fosse você ali, naquela pressão, naquele medo, naquela situação, o que você faria? Você permaneceria ou negociaria? Porque o combate da fé não é teoria, é decisão. E essa decisão define tudo. Mas agora, existe algo que muda essa história. Porque mesmo com tudo isso, a igreja não parou e não foi por acaso. E é isso que começa a aparecer agora. Agora presta muita atenção, porque aqui a história muda. Até agora você viu pressão, perseguição, dor, decisão. Mas tem uma pergunta que precisa ser respondida. Se a igreja passou por tudo isso, por que ela não acabou? Por que não parou? Por que continua até hoje? Agora escuta isso. Porque não era só força humana, era Deus sustentando, era algo maior. Era algo invisível, mas real, porque por mais que tentassem destruir, sempre surgiam mais. Quanto mais perseguiam, mais crescia. Quanto mais tentavam calar, mais pessoas apareciam. E isso não é normal, isso é espiritual. Agora presta atenção nisso. A Bíblia já mostrava esse padrão.
Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 39 diz: se isto é de Deus, não podereis destruí-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Tentaram destruir, mas não conseguiram. Tentaram apagar, mas não conseguiram, porque não era obra de homem, era de Deus. Agora, escuta isso. A igreja continuou, mesmo com perseguição, mesmo com dor, mesmo com perdas. E não só continuou, cresceu, se espalhou, avançou. E isso conecta com algo muito forte. Porque a igreja nunca foi só um grupo de pessoas. Ela é um movimento vivo, ela carrega algo dentro dela. Uma chama, uma presença, uma força que não para. E mesmo sendo perseguida, ela continua avançando, como uma luz no meio da escuridão, como algo que não pode ser apagado. E quanto mais o mundo tenta impedir, mais ela cresce. Mais vidas são alcançadas, mais pessoas são transformadas, como se existisse um plano maior acontecendo. E existe o plano de Deus, que nunca falhou e nunca vai falhar. Agora escuta isso. Tentaram parar a igreja, mas não conseguiram. Tentaram calar, mas surgiram mais vozes. Tentaram destruir, mas ela ficou ainda mais forte, e isso atravessou séculos. Passou por guerras, passou por perseguições, passou por sistemas e mesmo assim continua viva, porque Jesus é a base e aquilo que é construído nele não cai. Agora presta atenção. Se a igreja chegou até aqui, não é por acaso, é porque existe um propósito e esse propósito ainda está em andamento. Mas agora a história começa a apontar para algo maior. Porque não termina aqui. Existe um momento em que tudo isso chega ao fim, e esse momento já foi anunciado. Agora escuta isso com muita atenção. Assim como no começo, existia um povo preparado para permanecer, no final, também vai existir. E a Bíblia fala sobre isso. Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Todas estavam esperando. Todas tinham lâmpadas, mas nem todas estavam preparadas, porque algumas tinham azeite e outras não. E quando chegou o momento, as que estavam preparadas entraram e as outras ficaram de fora. Agora pensa nisso. Não é sobre começar, é sobre estar preparado até o fim. Agora escuta isso. O noivo vem e a igreja está se preparando, se organizando, se alinhando, se fortalecendo, porque existe um encontro marcado, e aqueles que permaneceram vão participar. Agora presta atenção nisso. A igreja continua avançando, brilhando no meio das trevas, quebrando cadeias, levantando vidas, transformando histórias. Mesmo sendo perseguida, ela não para. Mesmo sendo pressionada, ela continua, porque existe algo dentro dela que o mundo não consegue parar. E esse algo vem de Deus. Agora, escuta isso. O plano de Deus continua. A igreja continua crescendo. Jesus continua sendo o centro. E nada pode abalar aquilo que foi firmado nele. E enquanto isso, o chamado continua sendo feito. Porque ainda dá tempo. Ainda existe oportunidade, ainda existe escolha, mas não é para sempre. Vai chegar o momento em que a porta se fecha, e só entra quem estiver preparado. Agora a pergunta final é simples. Você está preparado ou está distraído? Você está firme ou está negociando? Porque o combate da fé não termina no começo. Ele termina com aqueles que permanecem até o fim. E esses vão viver algo que vai além dessa vida, porque depois do combate vem a vitória.